quer seguir firme na liderança. E ó, pode ter garro em campo, hein? Fica até o final do vídeo para entender toda essa história. E outra coisa, pessoal, tá rolando uma conversa aí de Roger Guedes podendo voltar, querendo voltar, assim que sair notícias concretas, que não seja só fumaça. Notícias verdadeiras, você vai ver aqui nesse canal. Agora chega representando com like e vamos falar do clássico de amanhã, Brasileirão. Vamos lá, fiel, dá essa moral. Não, hein? Sábado também tem Vasco e Sport. No domingo, Bahia e Mirassol, São Paulo e Cruzeiro, Grêmio e Flamengo, Fluminense e Santos, Fortaleza e Inter, Atlético e Vitória. Olha, rodada com jogos bem pesados neste fim de semana. E a reedição da final do Campeonato Paulista. Temos aí um Palmeiras em Barueri. Em Barueri. Onde o Abel detesta jogar. É aí que a torcida do Palmeiras não tem muita predileção em ir. Mas num clássico desse jogar. Não entendi essa sua pimentinha. Que pimentinha foi essa, Zé? Eu também fiquei esperando um complemento aqui. O Abel, continua esperando. O Palmeiras não leva muito público. O jogo ele tá sempre bravo, sempre. Não teve uma entrevista dele recentemente meio na boa. Essas últimas entrevistas dele, essa última entrevista dele, depois do jogo de meio de semana, ele foi muito tranquilo. Muito tranquilo. E o time e eu queria só falar a respeito. Felipe Anderson jogou bola, cara. Jogou. Felipe Anderson estreou no Palmeiras. Que espetáculo que ele jogou. Parabéns. Só que o Corinthians já jogou contra o Palmeiras lá em Barueri. Aquele empate em 2-2, se não me falha a memória. O do gol do Garro? Era Barueri aquele gol? Aquele do gol do Garro de falta foi em Barueri. E o Palmeiras vai voltar a jogar lá. Esse campo do Barueri, esse campo sintético em Barueri, a Chapecoense também colocou campo sintético recentemente. Lamento. Lamento. O campo de Barueri é mais rápido que o campo do Palmeiras. Ele é mais ou menos, ele é mais perto do campo do Botafogo, porque são gramas e gerações diferentes. O do Botafogo já tem a do Barueri é uma geração mais atualizada, mais perto do 24, 25. A do Botafogo é 23, 24, né? A desse é 24, 25. O gramado é mais rápido ainda do que o gramado. Quanto que eles pagaram de PVA, essas coisas? Por quê? 24, 25. Não, 25, é a geração 24. Do campo, é a geração do campo, é a geração do campo. Pascoal, posso dar uma informação? Apesar da arquibancada ser palestrina, porque é jogo de torcida única, pela forma como o Palmeiras tem se comportado jogando em Barueri e o próprio incômodo do técnico, é quase campo neutro. Você acha? Acho. Eu acho que o histórico do Palmeiras jogando em Barueri... Nas duas primeiras do Campeonato Brasileiro do ano passado, jogou lá, perdeu para o Internacional e perdeu para o Atlético Paranaense. E o Abel reclamou algumas vezes. O Palmeiras ainda não conseguiu transformar, e nem sei se tem que fazer isso, tá? Eu sei que a torcida faz a parte dela, isso não tem nada a ver com a torcida. O Palmeiras não conseguiu, melhor dizendo, se sentir mandante jogando em Barueri. Mesmo com a torcida apoiando, fazendo barulho, cantando, e é uma coisa muito de como, o atleta pode falar sobre isso, o cara se sente quando entra num estádio de futebol, num campo. Com a vontade ele se sente. Mas acho que é mais por causa das referências, Birner. É mais por causa das referências dos jogadores, né? E do próprio treinador. Quando o treinador está acostumado ali no Allianz Parque, ele já entra, ele já sabe qual é o vestiário, como ele funciona. Muito. Sim, não, mas estou dizendo, o que muda... Ele já sabe conhece os canais. São detalhes que fazem alguma diferença. O que muda são as referências. Por exemplo, nós jogávamos no Pacaembu. Aí você tem quando jogava no Corinthians, você tem a referência. Você já tem as suas referências, a placa, serve para você se posicionar. Tem uma série de coisas que o jogador se sente mais à vontade, porque está acostumado, então você já cria a tua memória fotográfica, né, memória cerebral ali, para você consegue encontrar as distâncias mais rápido, e aí você se posiciona melhor até para jogar. Por exemplo, a Vila. Quando eu jogava na Vila, no Santos, eu achava a Vila muito pequena. Você sendo jogador do Santos. Eu jogando no Santos. Você está falando da do questão espaço. do Sim, campo. eu achava a Vila muito pequena. Mas tem o mesmo tamanho, tem o mesmo 105 tamanho. por 68. Não, esse pela referência da arquibancada. Mas é pela referência, entendeu? Aí você sai, vou jogar no Morumbi. Aí você já acha, tá gigante. Tem que correr mais. Você tá longe. E aí você perde essas suas referências. Sabe, tem um jogador que hoje é técnico
histórico do Rosário Central, uma vez que jogava contra o São Paulo, perdeu de 1-0 no Morumbi, Vitamina Sanches. Ele criou a frase clássica, ele falou assim, ele Morumbi te mata. Porque ele tinha a impressão, quando ele estava com a bola, que ele estava sempre muito longe do gol. Era igual, por exemplo, quando você jogava... Agora não, porque todos os campos se parecem muito, né, também, até pela forma de... Depois da Copa do Mundo aqui do e tal, Tem quem gosta. Jogar no Maracanã, para os times paulistas contra times cariocas, era um desespero. Era um desespero. E jogar em Goiânia, a 120 metros do campo. E grama dessa altura. 120 por 90 tinha. Você chutava a bola não saía. Você falava, quero chutar essa bola para sair. Aí você chutava. Aí o cara ia lá, pegava essa bola e trazia de novo. Eu falei, não é possível. Nós tomamos uma vez, desculpa, né, até me alongar aqui. Tá gostoso, Pablo. 2-0, acho que foi 2-0. Nossa, quem em primeiro lugar? Corinthians e Flamengo no Maracanã. O time de São Paulo chegava no Maracanã nos anos 90, aquela pressão, tal, 2-0. Bom, absoluto, lateral passando e cruzando a bola. 2-0 para o Corinthians. 2-0. Aí eu não sei se era o Carlinhos, treinador. Aí ele coloca Paulo Nunes e Magno, aberto aqui para... Velocidade. Bem aberto. Rapaz, quando eu via só assim, vum, 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 e para lá, e para cá. Eu falei, cadê a bola? Viraram 5-2. Nós nem vimos a bola. O Maracanã também tinha. O Maracanã tinha 120 metros. Você tem essas referências. 120. Talvez, eu acho que o Abel, se ele tivesse uma sequência maior em Barueri, talvez ele começasse a criar essas referências e aí mudaria um pouco a forma de pensar. Mas eu não. E vou ler, Zé. Eu acho que o Palmeiras vai se sentir no estádio apoiado por sua torcida. Os jogadores ainda não se sentem tão confortáveis ali. Eu acho que o desconforto do Corinthians, obviamente, jogando em Barueri, quando ele está saindo de Itaquera, ele poderia sair para o Allianz, podia sair para outro estádio, podia sair para Barueri. É muito menor do que seria em outros estádios. Eu acho que não, Birner. Você pode estar errado. Aí eu vou pegar o Lima Duarte e vou falar para você, você já sabe o que é um Corinthians e Palmeiras, Birner. Eu tenho noção. Qualquer campo é guerra, Birner. Não, eu sei. Qualquer campo vai ser mas guerra. eu acho que... Teve decisão de Palmeiras e Corinthians em Ribeirão Preto, que a gente falou agora do Botafogo que vai jogar. Mas na época podiam duas torcidas. Hoje em dia não pode. Ainda podiam duas torcidas. E nesse jogo aí, inclusive nessa decisão, o Corinthians ganha com aquela falta do Marcelinho, o Miller corre para trás para tentar salvar a bola da falta e o Veloso não consegue chegar na bola porque o Miller estava ali. E na entrevista, depois a gente fazendo as entrevistas, eu e o Tata Muniz na TV Bandeirantes, levaram o microfone do Tata Muniz, eu não sei, levaram o telefone o microfone sem fio, o microfone sem fio levaram embora do presidente. Teve isso, meu senhor. O presidente fez uma entrevista comigo nesse jogo, Mauro Naves. Primeira pessoa a falar comigo foi ele. E acho que vendo o futebol que o Palmeiras tem jogado, para mim, inconsistente. A gente falou muito de treinadores, quem está acompanhando a gente desde o início. O Abel tem um monte de jogadores. Eu já vi o Abel reclamar, o Pirrell lá não, estou esperando a hora que eu vou ter 2 jogadores por posição. Tem características de todos os tipos. Tem atacante lado de campo que desequilibra, que destrói como o Estevão. Tem o Facundo que joga tudo quanto é lugar. Tem o Veiga que joga por dentro, pelo lado. Pode ser o Veiga tem um problema no ombro. O Veiga tá fora, né? Muito possivelmente. O Facundo também, né? Você tem tá fora. Sim. Você tem o centroavante de área, que não é o dos sonhos, mas tem ali. Tem o centroavante que se movimenta, que custou caro. Você tem o volante que cria, que nem o Richard Rios. Tem o volante que marca. Tem jogos... O Palmeiras ainda não conseguiu achar a regularidade que os times do Abel tiveram por bons anos quando ganharam os brasileiros e as Libertadores. E o Corinthians é um time que oscila muito, mas nesse tipo de jogo tem crescido. Eu não consigo ver, antes do jogo, vantagem para ninguém. Então... Ninguém. Eu como acho que sempre tem alguém favorito num jogo como esse... Você vai falar que é o Palmeiras? Eu acho que é o Palmeiras. Eu falo que é o Palmeiras. Porque ser o mandante de campo... O empate pode ser favorito para você ou não existe isso? Não, eu acho que... Não. Quando eu trato o favorito, eu trato um clube como sendo o destacado para vencer a partida. Não o resultado mais provável. Vitória mínima 1-0. Né? Mas isso não significa dizer que vai acontecer. Sim. Não, eu entendo, pode acontecer qualquer coisa. Por exemplo, eu entendo o que você está dizendo quando você fala do Felipe Anderson. Felipe Anderson jogou mais pela direita. Aí o Abel, na entrevista, reconheceu, eu sei que vocês falam que tem jogador que joga melhor aqui, mas as minhas preferências, às vezes, são diferentes das preferências dos jogadores. Por quê? Porque ele entende que o Facundo rende mais da direita para a esquerda, ele entende que o Felipe Anderson joga melhor da direita para dentro, ele entende que
pode fazer o Estevão jogar não como um carrilheiro, um homem que vai em cima da linha, mas um pouco mais por dentro. Ele entende todas essas vertentes, mas ele tem que pensar no posicionamento tático de todos eles, na distribuição tática do time dentro de campo. Então, o Palmeiras tem alguns jogadores que são distintos. O Corinthians não tem alguns jogadores importantes, né, para a gente pontuar. O Memphis teve essa lesão no tornozelo, essa pancada no jogo contra o Vasco da Gama, não jogou no meio de semana. O Carrilho jogou uma enormidade quando entrou em campo no meio de semana. Disparado o melhor jogador da temporada. Para mim, o melhor jogador da temporada do Corinthians. E se for fazer a seleção do futebol brasileiro, eu acho que ele entra. O Bidon, a cada momento que ele não está em campo, o Corinthians sente falta do Bidon. Porque ele é o único jogador que é o canhotinho, que consegue jogar de segundo homem de meio campo ou de terceiro homem. Eu acho que jogar sem ele, sem problema. Mas o Corinthians sente falta dele. Quando ele não joga, sente falta. Então, tem muita coisa no Corinthians diferente que a gente vai poder ver. Não tem um goleiro titular, né? Essa é a grande questão. O Hugo é gigante na hora. O Hugo. Essa é a grande questão para mim. Mas o Corinthians já ganhou do Palmeiras de 3-0 em Barueri com o Donelli no gol. É bom lembrar isso. O goleiro, na verdade, 3-0 o Palmeiras ganhou do Corinthians, aquele 3-0. E quando a torcida do Palmeiras começou a gritar olé, vocês estão lembrados em Barueri? Olé, olé, o Abel pediu, calma gente, sem gritar olé. Eu acho que o nível de jogo do Hugo bota muita pressão no Donelli. Eu acho que essa é a grande questão. Eu não acho o Donelli mau jogador, bom goleiro. Eu acho que não. É difícil, goleiro. Eu acho que não. Eu acho que joga, dependendo da forma como você encara, eu não conheço o Donelli, mas assim, às vezes o jogador fica até mais tranquilo. Sabe por quê? Porque ele sabe que ele não é o Hugo. Ah, não, eu não sou o Hugo. Então, acho que talvez eles trabalham isso, né, possam trabalhar isso na cabeça, porque aí tira a pressão. Porque você não pode entrar no jogo e falar assim, nossa, eu tenho que fazer o que o Hugo faz, eu tenho que ser igual ao Hugo. Porque não adianta. Talvez ele tenha outras características que o Hugo, do Hugo, entendeu? Então, você concorda que o olho da torcida está em cima dele, né? Não, sabe por quê? Porque ele não está concorrendo com o Hugo. O Hugo é titular absoluto. Não, o temor no jogo, por ser um clássico, por ser um jogo tão grande. Mas hoje qualquer jogador que entrar no lugar do Hugo, todo mundo vai olhar. Mas ao mesmo tempo é que eu falei, eu acho que o Hugo chegou num nível tão alto em relação à grandeza dele, de importância dentro do time, que a torcida já sabe, então não vai fazer essa comparação. Eu acho que é uma comparação talvez interna, que talvez tem goleiro que sente, tem goleiro que acha, sabe? Depende, cada um tem uma reação, mas eu não sei se a torcida do Corinthians, o Donelli, talvez se ele falhar ou se ele tomar um gol, tá vendo? O Hugo não tomava, do outro lado, coisa natural. Sabe o que acontece? Mas não acho. O Estevão não fez gol em clássico. Sim. É uma cobrança que a torcida do Palmeiras faz ao Estevão. Não fez gol ainda em jogo. Dizem os torcedores, não fez jogo em jogo grande. Mas eu desconfio que a torcida do Palmeiras tem plena confiança no Estevão. Sim. Mas também se não tiver no Estevão, vai ter. Então, ao contrário da torcida do Corinthians do Donelli. Sim, mas tem cobrança também em cima dele. Eu acho que você assim, tá vendo? A cobrança, todo mundo está cobrando os jogadores, né? A cobrança tem que chegar no Abel. O Abel, eu acho que ele nunca teve um grupo com tanta qualidade como ele tem agora. Eu também acho. E aí ele sempre montou os times do Palmeiras para jogar muitas vezes os grandes jogos no erro do adversário. Então você tinha um encaixe de marcação muito forte, você tinha um time que era reativo, às vezes você tinha um time que sabia controlar o jogo porque ele chamava para trás para explorar contra-ataque e tal. Agora não. Agora você olha para ele, tem jogador que sabe jogar. Sim. Tem jogador que... Em várias posições, sim, não em uma única. De formas diferentes. Isso, de formatos diferentes. Eu quero o 9, lembra? Ele reclamava. Estou esperando meu 9. Cadê meu 8? Cadê meu 8? Chegou lá. Chegaram. Então aí. Sim. Então aí, o 9 está aí. Contratação mais cara do Palmeiras. Mas esse 9 faz o trabalho que o Rony fazia. O Vitor Roque está correndo atrás de zagueiro, está correndo atrás de lateral. Dele? Ele não fez gol, mas teve bastante chance. O Vitor Roque teve uma boa atuação. Eu também achei que ele jogou bem. Eu sou obrigado a concordar com o Zé. Ele joga muitas vezes fora do posicionamento mais ideal, porque ele é um cara que colabora. É engraçado, né? Ele saiu, o Flaco Lopes entrou, chegaram 3 bolas para o Flaco Lopes fazer o gol.
Porque muda a característica, Pascoal. Vocês viram isso, não? Mas eles estão acostumados Porque a jogar tá correndo pro atrás do Lopes. lateral, tá correndo atrás do volante, tá por isso correndo que eu tô atrás do dizendo. Mas zagueiro. o que você está querendo dizer é que você acha que ele não devia ficar só fazendo Não, isso. Você acha que não. ele está Se sendo você, mal aproveitado. eu acho o seguinte, não sei se o Abel deve ter visto, mas alguém deve ter falado para ele, mas com certeza o Abel viu porque é um bom treinador. Tá. Como ele jogava no Atlético Paranaense? Você via o Vitor Roque dando carrinho na lateral? Você viu o Vitor Roque correndo atrás de lateral? Não, ele ia correr Ou só você via o Vitor Roque 50 dentro da metros área finais. ali, incomodando o zagueiro, recebendo a bola? O próprio o Gomes veio aqui no pós-jogo Atlético Paranaense e falou, pô, o moleque é difícil, o moleque usa o corpo, o moleque é rápido, vira. Só que ele trabalhava dentro da área. A bola chegava para ele dentro da área para ele finalizar. Tem um lance que eu acho, assim, acho que foi contra o Corinthians, se eu não me engano, foi contra o Corinthians, acho que na Arena, na Neoquímica Arena. O time do Palmeiras, em relação a esses jogos que você pontuou. Você acha que o time seguro defensivamente, como os times do Abel são, e não se mostraram no jogo da Libertadores, no jogo contra o Botafogo, principalmente? Esse é um fato que eu até a gente já conversou a respeito sobre isso aqui no programa. Eu acho que o Palmeiras precisa de um volante, primeiro volante. O Palmeiras sempre jogou com o primeiro volante. Você diz que quer dizer que o Palmeiras tem carência no elenco? Não. Estou dizendo que o Palmeiras você está precisando e tem carência no elenco. Não, porque o Palmeiras muitas vezes joga com dois Me volantes falta de isso. saída. Eu e sei. não com um volante de marcação. Acho que o Aníbal, ano passado, fazia isso muito É que bem. o Aníbal, ano passado, jogou 60 e tantas partidas e na Argentina ele jogou 33 no ano. Então, quando ele dobrou o número de partidas, ele teve reflexo físico. E ele precisou de um tempo para se recuperar. O Aníbal é o volante. O Martínez é um jogador, é um volante de saída, mas ele também faz primeiro volante. Perfeito? Jogando o Aníbal na cabeça de área, dá tranquilidade para a zaga. Você jogou nessa função, sabe como é que é. Muitas vezes o zagueiro puxa o volante pela camisa. Não vai lá, não, fica aqui. Eu quero você aqui na minha frente, que é para me proteger. Vai lá para quê? Você vai fazer o que lá? Você vai fazer gol ou não? Deixa que eles resolvem lá. Você é aqui para me dar sustentação. Então, o Palmeiras tem esse primeiro volante. E quando não joga com esse primeiro volante, sente. O Abel sabe disso. Porque o Aníbal teve que ficar fora algumas partidas e agora está voltando. E eu acho que ele é titular da posição. O Emi Martínez é um jogador que faz saída de bola. O Rios faz saída de bola. Os outros também são bons na saída de bola, né? E podem fazer esse trabalho. Esse caso do Rios com a torcida do Palmeiras. Esse é um caso que a torcida do Palmeiras consegue superar. Eu também acho. Por quê? Acho que o Eu acho que a torcida do ali. Palmeiras consegue superar. Superar de deixar de lado. Superar essa discussão aí. Bom, de hoje o cara fez gol, joga bem, esquece tudo. A torcida do Palmeiras consegue superar. Não, mas eu acho que o lance dele, ele ali se ia tratar Pediu muito rápido. desculpa, foi ficou sair do campo, pediu desculpa. A torcida cobrou na hora, presta atenção. Então, E tudo bem. se fosse em algum outro estado, em outro time, muito possivelmente ele teria problemas para se relacionar com a torcida. Não acho. Né? Em outro time. No Palmeiras, não. Palmeiras é esse negócio de italiano, de falar e tal. Como é que eu falo? Tá vendo como é que eu falo com a mão? Depende do jogador, porque o Breno Lopes fizeram ele pedir desculpa. Não, foi até a mancha. o Breno Lopes foi lá na torcida pedir desculpa. Depende do jogador. E depois O Zé não teve Rafael, mesmo titular, não teve Desempenho vida. do jogador. O Zé Rafael também pediu desculpa e não teve problema. Mas aí eu pergunto, Pascoal, o torcedor pode vaiar, pode xingar e o jogador não pode ter reação. Fazer um... É que Hoje em dia, difícil, sim. né? O jogador não pode ter reação devia nenhuma. ter assim, é uma Você outra é discussão, mas xingado, hoje em dia, sim. você é Sim. xingado, as pessoas te vaiam, né? No dentro do campo. caso do Rios... É uma reação natural, ué. No caso Ué. do Rios, ele se sentiu muito afetado, muito abalado, porque ele falhou nos 2 últimos jogos do Corinthians contra o Corinthians. E a gente sabe o que significa falhar em 2 jogos contra o Corinthians. Né? Ele falha e sai gol do Corinthians. Né? Esse último, por exemplo, no penúltimo, na verdade, no último não, no penúltimo, ele vai tirar uma bola de letra e dá o passe, sai a bola pro Memphis e sai o gol do Corinthians. Zé, e não estou tentando minimizar, porque eu penso muito como você. Eu acho que só a substituição, talvez, se ele fizesse assim, a reação era diferente, eu acho. Não, entendeu? mas eu Do acho que calabouço. é muito polarizado, entendeu? mas eu De um também- lado eu tudo entendo. pode, de um lado tudo Sim. pode e do outro não. É uma relação você desigual. Você pode Rapaziada, o clássico já começa a pegar fogo de hoje. Hoje, sexta-feira, já tá assim, ó, pipocando. Imagina amanhã, imagina na hora do jogo. Imagina se o Corinthians ganha mais uma. Aí a freguesia vai aumentar e o clima vai ficar tenso lá no Verdão. Fiel, chega representando com like, porque meu palpite pra amanhã...
Meu palpite para amanhã é 1-0 Corinthians. Gol do Romero. Ou para embalar de vez, para ganhar confiança, gol do Hector Hernandes. Porque no último jogo contra o América de Cali, ele jogou muito bem. Contra o Bahia fez gol e contra o América de Cali deu assistência e jogou muito bem. Espero que amanhã ele tenha oportunidades nesse clássico e faça um gol. Aí já pensou? Ai, ai. Representa, fiel. Tamo junto.